Oi, gente, bem-vindos a mais um Motiva Sadcast. E aí, como que vocês estão? Antes de tudo, gente, deixa o like de vocês aí no canal, tá bom? Inscreva-se no YouTube aí, no nosso canal. E ative o sininho, gente, pra vocês receberem todos os nossos vídeos, todos os Motiva Sadcasts, tá? Faz uma maratona aí. Segue também a gente lá no arroba do Instagram, @motivasat. E me segue também, @KarenOliver. Gente, já estamos aqui com o nosso convidado de hoje. É pastor, é bispo, é apóstolo, é pregador, é tudo, né? Estamos aqui, é uma honra te ter aqui, tá bom? Apóstolo Denis, tudo bem? Shalom Adonai, minha amada e querida Karen Oliver, uma alegria estar aqui com você, né? A honra é minha. Nesse podcast, eu acredito que vidas serão tocadas por tudo aquilo que você já tem realizado nessa programação. Amém. Gente, foi difícil trazer, né? Bastante agenda, assim, mas graças a Deus estamos aqui, conseguimos agendar ele. Pastor, conta pra mim um pouquinho da sua história, como que começou o seu ministério com Deus, como surgiu o teu ministério, né? Conta um pouquinho pra gente. Eita, a história é longa, né? Nós liderávamos um grupo de dança em Belo Horizonte, Olha. o The Boys of Dance, né? Então, peraí, o senhor nasceu em Belo Horizonte? Sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Morei na capital mineira 27 anos. Foi quando, depois, né, de completar 27 anos, Sim. o Senhor nos enviou para o estado do Paraná. E eu me converti, né, em 1998, largando o The Boys of Dance, que dançava hip hop, underground e outras coisas. Olha. E tivemos uma conversão genuína, né? Com cerca de 3, 4 meses eu já estava liderando uma igreja com 18 para 19 anos de idade. Nossa, bem novinho, né? Bem jovem. Que interessante. E como que o senhor conheceu a sua esposa? Conta um pouquinho da sua história também pra gente. Então, eu conheci a Nívia, né? Dentro de um propósito que eu estava no monte, orando, né, em cima de alguns propósitos, e nós montamos ali um grupo de evangelismo, né, cada um de uma denominação, e a gente tirava muitas horas de oração e muitas horas de evangelização. Quando aquela pessoa entregava a vida a Jesus, ele tinha 12 denominações para escolher qual que ele poderia ir. Então ele criava afinidade com quem ele tinha, né? Sim. Ou com a denominação que ele achava melhor, e ali ele era ingressado para aquela igreja. E ali primeiro eu conheci a mãe da Nívia no monte, né? Olha, e depois legal. De muito tempo discorrido, eu tive a honradez de conhecer a Nívia, né? E daí surgiu os filhos, né? A Nívia, porque a Nívia, na verdade, né, eu estava passando por um processo muito difícil na minha vida amorosa e, né, não queria me relacionar mais, estava sozinho. E foi quando Deus disse que estava preparando a minha escolhida. Olha eu aí. Saía do monte muito bravo, hein? Eita. Toda vez que Deus falava da escolhida, eu saía, né, bravo por todo o processo que eu já havia passado, né? E eu não queria me relacionar. E eu estava, na minha mente, eu estava vivendo o meu melhor momento ministerial. Paralítico andando, surdo ouvindo. E eu tinha medo de me relacionar e perder essa conexão com o Espírito Santo. Entendi. Eu tinha esse temor, né? Mas aí Deus começou a falar, Deus usou 12 profetas, né? Para falar sobre a Nívia, mas não falava quem era. E um belo dia eu tive uma visão que era a Nívia. Deus mostrava a Nívia com a blusa do exército, escrito missões. E aí eu tirei um cochilo, e nesse cochilo eu tive um sonho muito rápido. E no sonho ela estava com a blusa, eu de blusa do exército, escrito missões. Legal. E eu dizia, amor, vamos fazer missões. Eu acordei assustado. Nossa. Né? Falei, meu Deus, a tô revelação, delirando. né? Tô delirando mesmo, né? E aí a mãe dela sempre ouvindo aquilo, um dia, a mãe dela sempre foi muito brincalhona, né? Disse pra mim, ô pastor, quem é escolhida? É morena, é japonesa, é loura? E aí eu com medo de falar que era a filha dela, né? Quando eu falei que era a Nívia, ela disse, né? Mas Deus já tinha falado pra mim. Deus falou pra minha filha, aos 12 anos de idade, que Deus daria a ela um pastor.
Olha. né? E aí nós noivamos, com 4 meses eu já estava casado. Olha. E fazendo a obra, né? Com 4 meses eu já estava Tem um rompendo. propósito, é rápido, né? Sim. E, pastor, você é assim, você é cristão desde o berço? Não. Eu me converti, né, dos 18 para os 19 anos de idade. Ah, entendi. Né? Eu nasci num berço católico, né? Ah, não entendi. praticante. Né? Então, seus pais, hoje em dia, eles são cristãos ou não? Sim, o meu pai, né, a minha mãe que dorme no Senhor, foi ela que foi a primeira, né, a frequentar igrejas evangélicas, e eu me converti, fui o primeiro a me converter da família, e hoje o meu pai é um cristão, assíduo, congrega, né, hoje é um grande homem de Deus. E como que surgiu o teu ministério, a tua igreja? Conta essa história pra gente. A Cristo para as Nações nasceu dentro de uma outra igreja, né, eu era vice-presidente da igreja Porta para a Salvação em Belo Horizonte. Sim. E eu estava recém-casado com a Nívia, né? E aí eu estava num propósito de oração pela igreja local, quando o Senhor me deu uma visão de uma águia que carregava um globo sobre os pés, e por dentro do globo saía o nome Igreja Pentecostal, Cristo para as Nações em Missões. Que visão, hein? Né? E o Senhor me disse que aquela obra era para mim presidir e liderar. Mas eu fiquei assim, né? Falei, eu tô bem aqui com o pastor, tô gastando. Tô procurando registrar a igreja. E aí a gente muito temoroso e muitas vezes muito covarde, tem hora, né? Eu disse, isso não vai. Eu escrevi o que Deus mandou, né? Sim. Que ele me mostrou na visão. Mas aí arrumei mais 2 nomes de igreja. Falei, não tem esse nome não. E aí quando eu fui procurar no cartório de registro, não existia a Cristo para as Nações em Missões. Aí eu já tomei um choque, né? Pelo menos é única, né? Eu tomei um choque e falei, não, é Deus mesmo. E aí, né, conversei com o meu pastor, disse para ele, e ele disse para mim, não, Deus tem uma obra muito linda na tua vida, eu vou te abençoar e você pode ir. Aí nós registramos em 2004. Olha, faz tempo já. Faz. Ela foi registrada em 2004, no mês de agosto, dia 20... Eu não vou me lembrar a data certa, né? Mas ela foi registrada em agosto de 2004. Olha. Ela ficou um ano aberta em Belo Horizonte, né? Eu e a bispa. E aí, quando eu vim ao Paraná em 2005, eu me encantei com a estrutura do ministério, a qual nós congregamos 8 para 9 anos aqui no estado do Paraná. Eu me encantei com a estrutura que não tinha em Belo Horizonte. Entendi. E aí, quando eu retornei, eu fechei a igreja. Olha, entendi. Sem a direção de Deus, né? Vou deixar aqui, né, bem registrado. Sim. Deus não falou para me fechar, mas eu vendo a esposa, né, passando por várias dificuldades, eu também, né? A igreja não avançava, não crescia. Falei, eu vou mudar de ar. Difícil. Né? E aí nós pegamos tudo que era da nossa igreja e passamos para essa igreja. Porque aí o missionário que me trouxe para o estado do Paraná para vir pregar, ele levou a Assembleia Cristã na época para lá. E a gente começou a trabalhar lá. E como que você vem aqui para o Paraná? Foi algo que você veio só conhecer realmente? Aí você veio pregar só, voltou embora? Ou foi alguém te convidou? Conta um pouquinho pra gente essa história de ter saído lá do Belo Horizonte pra ficar firme aqui no Paraná, né? Vai vendo. Né? Na verdade, o missionário Marcos, que hoje é o pastor Marcos, né, em Belo Horizonte, um amigo que os céus havia, né, nos dado naquele tempo presente, ele foi convidado para pregar. Ele é natural aqui de Apucarana. E ele foi convidado para pregar no Congresso Missionário, mas ele queria levar um outro obreiro com ele. Entendi. Só que Belo Horizonte tem muito homem de Deus, mas que muitas vezes não tem uma vida de testemunho, né? Entendi. E o Marcos me conhecia, porque a gente congregava junto, mas ele disse para mim, eu vou levar você é meio louco, e tem umas coisas que você não pode entregar lá na igreja. Você é doido, né? Mas eu vou levar você. E aí eu comprei a ideia e vim, né? Vim no mês ministrar no Congresso Missionário.
Onde foi esse congresso? Apucarana. Apucarana. Ali na Avenida Ponta Grossa, do lado do Corpo de Bombeiros. Então foi a primeira cidade que você conheceu Foi a aqui? primeira cidade que eu conheci, né? Vim ministrar. E aí ele ministrou, eu ministrei na sexta-feira, né? Uma mensagem avivalística. Tem que ser, né? Foi muito forte. E aí no sábado ele pregou, e aí eu entrei num conflito, né? Porque ele pregou muito, ele pregou sobre Ezequiel 37, e eu me senti como alguém que ministrei na sexta-feira, mas que a minha mensagem não foi boa. Quando eu fui falar com ele, ele falou, não, sua mensagem foi boa. Eu falei, não, deixa eu pregar no domingo. Todo mundo quer aquele culto que tá cheio, né? E ele disse pra mim, não, mas o presidente me colocou nos cartazes, eu tô espalhado na cidade inteira, como é que eu vou pegar o dia de domingo e dar pra você? Não posso. E eu insistindo, e aí, o Senhor disse pra ele, não, deixa ele pregar. Aí eu montei um sermão e ministrei. Olha, e aí, convenceu. Foi muito, Deus fez algo muito, muito lindo. E nós voltamos já, desligamos a igreja e unimos com ele para a efetivação desta obra em Belo Horizonte. Entendi. E pastor, tem algum pastor ou pregador que você se inspira? Eu venho de uma geração, que a gente ouvia muito o pastor Marco Feliciano, Lana Holden e Abílio Santana, Então eu venho dessa geração que ouvia muito esses homens, principalmente o Marco Feliciano. O Marco Feliciano sempre foi alguém que a gente teve de inspiração, Sim. Houve um tempo também com o pastor Adeildo Costa, mas hoje mesmo, para falar assim com veemência, sempre foi o Marco Feliciano mesmo. Legal. É alguém que a gente sempre inspirou, sempre via a forma que ele conduzia o seu próprio ministério, Sim. E me conta um pouquinho, como você vê a igreja cristã nos dias de hoje? Como eu vejo a igreja cristã nos dias de hoje? Eu vejo, que a igreja, ela tem usado, todos os benefícios da tecnologia para avançar, para galgar lugares que não foram galgados, principalmente no nosso tempo, Eu me converti na década de 90, no finalzinho dela, e hoje, a gente vê as vantagens desse século presente, dessa geração, dessa década, que tem avançado, e a gente vê a igreja, com muitas coisas boas, e que podem ainda melhorar. Entendi. É verdade. E quais desafios você tem enfrentado assim na pregação da palavra do Senhor? Na pregação da palavra, os desafios são gigantescos, Porque eu digo sempre que o Brasil é um celeiro de grandes pregadores e de grandes levitas, O Brasil se tornou um celeiro muito forte, Então, os desafios é manter a essência do que eu comecei a pregar. Eu nunca abri mão daquilo que eu sempre criei na minha conversão, Então, tudo aquilo que as pessoas ainda, do tempo da minha conversão, que me conhece, eles falam muito disso. O senhor não mudou, o senhor mantém as raízes. Sim. Então a gente mantém as raízes, E o maior desafio hoje é alcançar, algumas classes sociais que estão até de embate com a igreja mesmo. E o papel da igreja não é estar em embate com algumas classes sociais, É trazer eles para que eles conheçam a Jesus. Sim. Esse é o intento da igreja. E o maior desafio como pregador, é entregar aquilo que Deus nos revela. Esse é o maior desafio. É verdade. Porque a gente poderia estar indo para uma linha de coach, por uma linha motivacional, que é o momento, que a gente vê muitos pregadores hoje indo para essa linha, mas que Deus os direcionou para isso. Mas o nosso maior desafio é entregar com fidelidade a revelação da palavra a nós concedida. Verdade. E o que seria pregar a salvação do Senhor?
O que seria pregar... Porque, assim, tem muitas pessoas que acham que pregar salvação é pregar sobre vestes, falar que não pode isso, não pode calça, não pode aquilo. E tem pessoas que a salvação realmente é que Cristo vem nos buscar. Sim, né? Eu preguei isso ontem, né? Olha só. Congresso missionário. E na verdade, salvação para mim é aquele que confessa com a boca, né? Crê no coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz que esse será salvo, né? Então salvação ela não está englobada em regimentos internos, em usos e costumes, né? Ela vai além disso, né? O nosso Cristo não se limita a esses paralelos, né? A esses dogmas. E salvação para mim, né, é o maior plano bíblico na Bíblia, né? Que Deus entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, para morrer por você, por toda a humanidade, para que eu e você tivesse o direito de vida eterna. Então salvação para mim ela é algo irreparável, é algo que não tem como o homem tirar a salvação de alguém, né, por causa de uso ou costume, ou por causa de comportamento, vai além disso. É verdade. E pastor, em toda a sua trajetória, o que mais te marcou? Em toda a minha trajetória, o que mais me marcou? Muita coisa. Tem muita coisa, né? Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, né? Eu tinha um mês de conversão, e eu fui ouvir um programa. Eu trabalhava num condomínio, eu era porteiro, e aos sábados eu trabalhava das 2 às 22, né, das 14 às 22. E naquele dia eu estava escutando uma rádio evangélica, né? E ela colocava umas músicas que eu ouvia no mundo. E aquelas músicas começaram a mexer comigo ao ponto de me despertar, voltar a dançar. Olha. E aí eu saí do setor profissional, né? E fui para uma, não para uma boate, eu fui para um colégio que tinha som naquele dia. Entendi. E eu cheguei, quando eu cheguei, meu irmão falou para mim: "Uai, o que você tá fazendo aqui? Você não é crente?" Olha aí. Né? Deus falando ali já de imediato. Eu disse: "Não, eu vim dançar." Confrontando. Né? Para você ver que eu tinha um mês de conversão, não estava pronto para ouvir aquelas músicas. Sim. E quando eu ouvi, elas mexeram comigo ao ponto de me levar às práticas do que eu fazia outrora. Entendi. E eu cheguei, né? E eu sempre andei muito bem arrumado. E naquele dia eu estava no setor profissional. Eu saí de lá, né? Eu costumo dizer que eu cheguei no som igual um velho para dançar, né? E quando cheguei, primeiro Deus já falou usando o meu irmão, né? Dizendo: "O que você está fazendo aqui? Né? Tem um mês que você está lá na igreja, você não tem mais convívio conosco." "Não, eu vim dançar." Aí entrei para dentro do salão, paguei o ingresso e comecei a dançar underground. Tô dançando, aí dá um clarão dentro do salão e uma voz... Eita. Eu ouço uma voz dizendo assim: "O que tu fazes aqui?" Olha aí, Deus, confrontando. Aí parei o passo e falei: "Vocês ouviram?" Aí um dos componentes disseram pra mim: "Não, depois que você foi pra igreja, você ficou muito estranho, rapaz. Tá ouvindo tá até voz agora." E aí eu continuei dançando, a voz pela segunda vez: "O que tu fazes aqui?" E aí eu já fiquei assustado. Na terceira vez, eu entendi que era o Senhor que estava falando comigo. E aí eu comecei a chorar, larguei tudo lá e nunca mais voltei pro mundo da dança. Olha, firmei meus pés. Um encontro mesmo. Tive um encontro genuíno mesmo. Isso marcou muito a minha vida, porque ali foi a primeira vez que eu entendi que Deus falou comigo, né, de forma muito clara, muito audível, né? E aí foi uma experiência que marcou a minha vida ao ponto de nunca mais eu voltar para o mundo da dança. Eu, na época, recebi muitos convites de algumas denominações para me dançar na igreja. Eu dizia: "Não, acabei de sair do mundo da dança, dançar dentro de igreja, rapaz, né? Tô fora, né?" E aí isso marcou muito eu. Também tive um arrebatamento de espírito que marcou muito a minha vida, né? E conta, como que é isso?
Porque tem gente que até pede pra ser arrebatado assim, mas tem um certo medo, né? Porque tem gente que é arrebatado e já diz que já foi pro inferno, já teve uma visão assim, né? Porque Conta o como arrebatamento foi. de sentidos, né? Ele é algo parcial. E o arrebatamento de espírito, ele te causa medo mesmo, né? Sim. Porque eu fui arrebatado, o meu espírito saiu do corpo. Eu estava numa Nossa. vigília, eu sempre gostei de vigília. E eu estava numa vigília em Belo Horizonte, Deus tomou eu, segundo os meus amigos que estavam comigo, e eu bati a cabeça num banco da igreja. Nossa. E aí houve um corte, Meu né? Deus. Houve um corte, começou a sangrar. E aí me levaram para a cozinha da igreja, puseram pó de café, não resolveu, puseram eu dentro Nossa, de um, pó de café? puseram eu dentro de um Opala e levou eu pro pronto-socorro. Mas eu já estava desacordado. Entendi. E disse que eu não parava de falar em língua, né? E aí foi um arrebatamento Meu Deus, de que sentidos. forte. Para eu chegar no arrebatamento de espírito, eu preciso primeiro passar pelo de sentidos. E aí disse que eu não parar de falar língua estranha. Cheguei na recepção do pronto-socorro João 23, em Belo Horizonte, e eles, na hora de passar os dados para a recepção, disse que eu não conseguia falar, disse que eu só falava em línguas, né? Gente, que interessante. E eu já tinha 5 anos de cristão, já era presbítero. Quantos anos estavam na época? Eu tava com 22 ou 21 anos de É idade. novinho. E aí, nesse período, eu não conhecia o meu adversário, né? E aí, quando aconteceu isso, houve no começo até um escândalo. Ah, como é que Deus faz isso? Permite alguém se cortar, bater a cabeça no lugar? Deus não faz isso. E Deus fez. Deus permitiu fez. que acontecesse. Porque quando eu entrei, quando passaram os meus dados para a recepção e me levaram para o lugar para dar os pontos, eu tomei 3 pontos naquele dia. Nossa. Quando o doutor falou para mim assim, eu vou ali pegar a agulha para dar os pontos e tal, quando ele virou as costas, o adversário se manifestou ali dentro. Misericórdia. E o Senhor falou para mim, você tem um adversário, este aqui é o teu adversário. Meu Deus. Um ser que eu não sei descrever, porque eu senti muito medo no dia que vi, né? Sim. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus, ele desapareceu. E aí, porque a minha geração brincava muito com o adversário, né? Ah, o adversário está debaixo dos meus pés. E ainda muito jovem, né? E o pessoal não tinha o entendimento de que o nosso adversário tinha força, não era maior do que Deus, e não é, Sim. mas ele conseguia fazer alguns estragos, né? Sim. E ali eu tive a experiência no arrebatamento de sentidos de conhecer o meu adversário. E o outro eu tive um arrebatamento de espírito. A minha esposa, a minha sogra, melhor dizendo, ela tinha uma dor de cabeça, né, muito terrível. E nós tínhamos um propósito de oração das 11 da noite até as 8 da manhã. Olha. De oração. Gente, hoje em dia é difícil achar gente que é assim, viu? Nós tínhamos um grupo, né? Eu, a minha sogra, a prima da bispa, né? Legal. O pastor Samuel, meu cunhado da bispa. Nós tínhamos um grupo muito forte de oração. E nesse dia eu fui arrebatado em espírito. E o meu espírito saiu do corpo e foi em 3 estados: Rondônia, Roraima e Mato Grosso. Meu Desses Deus. 3 estados, o Senhor me levou a 3 cemitérios. Misericórdia. E dentro desses cemitérios havia um crânio. E o nome da minha sogra colocado nesse crânio, nessas 3 localidades. E ela sentiu uma dor de cabeça muito grande, uma enxaqueca, e aquilo não passava. E quando eu fui arrebatado, o Senhor me mostrou o nome de uma macumbeira, por nome de Marieta, que ela havia feito o trabalho, colocado o nome da minha sogra nesses 3 crânios em 3 estados. Olha só. E quando eu cheguei nesse ambiente, o Senhor me fez ver o anjo tirar o nome dela de dentro do crânio. Nossa, quando eu voltei que do forte. arrebatamento, nunca mais ela sentiu a dor de cabeça. Que forte. Então, tipo Meu assim, foi Deus. algo que também me marcou muito. Com certeza, com certeza. Imagina. E depois você acordou? Ficou desesperado ou ficou tranquilo? Eu passei a ter mais medo, né? Eu passei a ficar mais receoso com o arrebatamento de espírito. Entendi. Né? Porque a gente começou a entender que
o Senhor poderia nos levar a locais que a gente talvez não estaria preparado. Quando a Nívia foi arrebatada pela primeira vez, ela roxeou os pés todo, né? E aí eu já tinha experiência. A mãe dela entrou meio que não num desespero, mas ficou preocupada. Minha filha não volta. Eu digo, fica tranquila. O Senhor está levando ela para alguma localidade para que ela, né, veja alguma coisa ou que ela seja ministrada. Então eu já tinha experiência para tranquilizar alguém. Sim. Mas o arrebatamento de espírito é muito forte. Quando eu brinco na igreja, que eu não posso ficar muito orando e jejuando, que se eu aprofundar mesmo, né, o Senhor pode me levar em dimensões. E aí a gente vai segurando devagarzinho aí para não entrar mesmo. Porque se a gente entrar de sola, a gente sabe onde o Senhor pode nos levar. É forte mesmo. E, pastor, o que Jesus representa na sua vida? Tudo. Jesus é o meu tudo, né? Eu não me vejo fora da presença dele, eu não me vejo sem ele, não me vejo fazendo outra coisa a não ser falar dele. Você falou de outra coisa. Antes do Senhor estar hoje com o teu ministério, você já quis ter alguma profissão, alguma faculdade? O Senhor ia ser alguma coisa? Um médico? Sim. Isso? O meu sonho era fazer uma faculdade de psicologia. Olha. Né? Mas diante de cuidar do ser humano, eu fui entendendo que não tinha mais necessidade de eu fazer uma faculdade de psicologia devido eu pastorear há mais de 20 anos, né? Então eu lido com o ser humano há mais de 20 anos. É, muito tempo. Mas hoje, se fosse para mim fazer uma faculdade, eu ia fazer faculdade de música. Por causa da minha questão com a música hoje, né? É verdade. Conta um pouquinho pra gente. O senhor toca teclado, não é isso? Eu arranho lá, né? Eu sou um tampador de brecha, né? Eu comecei a... Na verdade, eu fui fazer aula de teclado por causa de um músico que tinha na igreja que nos trazia alguns transtornos e eu não entendia, não sabia como lidar com ele. Eu fui fazer aula para mim saber como lidar com ele. E aí me encantei com o teclado. E aí comecei a fazer aula de teclado. E aí comecei a montar os ministérios de louvor dentro da igreja. Então aonde a gente põe uma estaca da Cristo para as Nações em missões, a gente sempre vai se preocupar com a área do louvor. Muito importante isso. E a maioria dos pastores tocam teclado, né? Eu acho que o único que não toca é o Bispo Isaac. Mas a maioria que eu conheço toca. Mas canta, né? Canta. Oxi. Tá aprendendo, né? Tem uma vertente forte. É verdade. Ai, gente. E pastor, conta um pouquinho pra mim. O que a sua família representa pra você? Minha família, eu costumo dizer que é o meu tudo também, né? Depois de Jesus são eles, né? Eu sempre fui família, né? Eu quando casei com a bispa, nós ficamos cerca de 2 anos na itinerância e hoje eu não me vejo mais na itinerância por causa da minha família, né? Minha esposa, meus filhos, né? Eu não consigo me ver fora deles. Por quê? Né? A gente viveu dentro da itinerância e presenciou e vivenciou muitas coisas, né? Então hoje, se for para mim escolher uma itinerância e perder a minha família, eu vou ficar sem ser itinerante, né? Porque a minha família é minha base, né? Nos momentos mais difíceis são eles que estão lá, nos momentos que a gente quer muitas vezes parar ou vamos mudar a rota, vamos para outra direção, é eles que estão lá, né? Então a minha esposa e os meus filhos sempre representaram muito para mim, muito mesmo. Família é tudo, né? Tudo. É a nossa base. E pastor, qual a parte mais difícil do teu ministério pastoral hoje? As perguntas difíceis, né? Tem algumas fases, né? Por exemplo, quando eu tive que desligar do ministério antigo, né? Foi muito difícil, porque eu já tinha uma história, eu tinha amigos, né? Eu amava e amo até hoje muito o meu ex-presidente, né? Então foi muito difícil. E quando isso aconteceu, eu já estava decidido com a bispa que nós voltaríamos para Belo Horizonte. Que eu já tinha me doado aqui 8, 9 anos, eu queria voltar para minha terra, eu queria estar mais perto dos meus pais, dos meus irmãos. E aí eu fui pregar na cidade de Jussara, perto ali de Cianorte. E Deus tomou um cantor, ele foi cantar Questiono Adora.
Nossa, E Deus forte. tomou a boca dele para falar comigo. Eu sou o teu Deus, eu tenho uma obra contigo no estado do Paraná, e é para você reabrir a obra que eu te dei. E eu já tomei outro choque, né? Então, e não queria abrir, eu, na verdade não queria presidir mais, né? E aí o senhor, quando eu fui conversar com o meu ex-presidente, ele disse para mim, ó, tá lá aquele povo em Califórnia, não adianta eu mandar um outro pastor para lá, porque se eu mandar, eles gostam tanto de você que eles não vão se adaptar. E se uma alma daquela morrer, Deus vai tratar com você. Meu Né? Deus. E aí eu fui orar, eu falei, não, se é o Senhor, né, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Eu separei 13 obreiros, dentre eles o saudoso missionário Gabriel. Nós descemos para um evento do apóstolo Agenor Duque, que havia trago o Benihim, e eu fiz uma prova com Deus dentro do a caminho do estádio, né, que se Deus tivesse para reabrir essa obra, que ele teria que arrebatar eu num arrebatamento de sentido e os 13 obreiros que estavam comigo. O Gabriel foi batizado naquela época dentro da van, nós a caminho de São Paulo, ele foi batizado dentro da van e os 13 obreiros foram arrebatados em sentidos dentro, né, do estádio do Canindé. Né? Então foi uma experiência muito forte para que eu reabrisse o ministério. Outra coisa que me marcou muito foi quando o Júnior morreu, né? O Júnior morreu nos braços da bispa em Belo Horizonte. Meu Deus. Eu estava num propósito de pano de saco, eu e a bispa. O Senhor falou para mim, para você pregar milagres, você precisa viver milagres. É forte. Né? Põe o menino no pano de saco porque eu vou ressuscitá-lo. Meu E aí Deus. ele foi ressuscitado, né? Gente, ficou que coisa 17 horas linda. internado. E ali o adversário, ele teve 3 paradas cardíacas. E nas 3, né, o adversário vinha e falava com a bispa, não matei ele em Apucarana, mato ele aqui. E aí, depois de 17 horas, ele voltou a si, né, mas ficou um mês sem me reconhecer. Quando eu ia falar com ele, né, ele reagia de forma bem diferente, porque depois de um mês é que ele voltou a ter aquele afeto por mim, né, de filho para pai mesmo, né. Então foi uma segunda coisa que me marcou muito. E a perda do missionário, né? A perda do missionário, ela a gente entende hoje que a gente conseguiu passar pela perda, né? Mas a perda dele, ela ainda é muito sentida, né? Tudo que a gente vai fazer, sim, tem um missionário, né? Você fala, meu Deus, se ele tivesse aqui, se ele tivesse, sim, conduzindo isso aqui, seria mais fácil, né? Verdade. Então, é algo que marcou muito a perda dele. E o que nos consola e nos conforta é saber que ele tinha convicção que ele ia partir. Sim. Né? Que o céu ia recolher ele mesmo. Né? Mas é algo que marcou a gente muito e muito desafiador fazer a obra sem ter ele do lado. Né? Porque ele sempre teve do lado, né? Eu, olhando de fora assim, né, a gente sempre acompanha o Senhor pelo celular, pelas redes sociais, e a gente via a paixão que ele tinha. Não era algo só porque o Senhor é pastor, que era filho do pastor que tinha que fazer. Não, ele realmente tinha um amor pela obra do Senhor. Então, realmente, se ele tivesse aqui, com tantas coisas que eu sei que está acontecendo na vida do Senhor, ele iria estar muito feliz. Sim, porque na verdade ele se entregou, né, na sua totalidade, né? O saudoso missionário Gabriel Ribeiro respirava a obra, né? O reino de Deus, o avanço do ministério, o avanço da obra, como ele amava a IPCNM, né? Então, foi um dos maiores desafios. E a perda da minha mãe, né? Porque eu perco ele dia 28 de dezembro e 3 meses depois eu perco a minha mãe. Muito recente. Que sempre me incentivava. Quando eu tava, ela me ligava e dizia, você tá com olheira, você não tá dormindo, o que tá acontecendo? Mãe é mãe, né? Então ela olhava e já sabia se eu tava bem ou não. E a falta que ela faz. Então é um desafio constante, né? Então a perda do Júnior, a ressurreição dele, o ministério quando foi para ser reaberto, a perda do Gabriel e a perda da minha mãe, né? Que é a que nos conduziu para o Evangelho. Né? Verdade. Mas nos deixou lições, né? Tremendas, magníficas, e continuamos rompendo. Né? No começo foi muito difícil, né? Imagina. Eu tive que ficar em Belo Horizonte quando perdi o Gabriel 40 dias.
né? Eu fiquei 11 dias com ele, 10 dias. No 11º ele partiu e eu fiquei mais 29 dias depois que ele partiu em Belo Horizonte, respirando para chegar aqui e conseguir tocar a obra. Enfrentar tudo, né? Não é fácil não. Mas mudando um pouquinho de assunto, pastor, quantas igrejas o apóstolo lidera e qual o maior desafio de ser presidente? Meu Deus. Hoje nós temos, né, 3 congregações, a sede em Califórnia, uma sucursal na cidade de Marilândia e a nossa subsede está hoje na cidade de Apucarana, né? A gente pastoreia a Califórnia, né, há muitos anos, né, vai para 10 anos aí de pastoreio na cidade de Califórnia. E o maior desafio do pastoreio hoje é você ter obreiros e amigos no ministério, né? Paulo tinha muitos companheiros que ele podia abrir o coração, que ele podia trocar as experiências e que ele sabia que não ia sair dali. Hoje o maior desafio pastoral é você não pastorear solitário. É verdade. Né? Porque senão você se torna alguém solitário por não ter amigos. Eu louvo aos céus porque eu tenho muitos amigos no ministério, né? na IPCNM fora. Né? Então tem muitos amigos. E o maior desafio de presidir e pastorear, porque, né, uma hora ou outra você vai ter que escolher ou presidir ou pastorear. É muito difícil pastorear presidindo, né? A gente tem conseguido assistir todas as igrejas, mesmo pastoreando, e olha que eu ainda toco na igreja e ainda cuido de jovens, né? É um multiuso, né? Porque quando você tá só pastoreando, eu acredito que é mais fácil presidir. Mas quando você está ligado a departamento, se torna muito mais difícil. Mas, né, o maior desafio para presidir hoje é pastorear. Eu acho que se a gente não estivesse pastoreando local, a gente produziria muito mais a nível de presidência. Né? Porque mesmo pastoreando, a gente consegue assistir as igrejas, assistir os pastores, né? Saber qual é a deficiência ministerial local ali, por que aquilo parou de funcionar, por que a igreja não tem mais avançado naquela localidade. Né? A gente ainda consegue assistir isso com muita veemência. É verdade. Agora uma curiosidade minha, pastor, que eu percebi a gente conversando aqui, que você trata o diabo, enfim, o inimigo como adversário, né? Isso é algo pessoal seu? Em chamar assim, como adversário? Sim, é algo pessoal, mas também quando a gente está... Depende muito da dimensão espiritual que a gente tá, né? Eu trabalhei muitos anos com libertação, né? 2 anos e meio com libertação, guerra contra a macumba em Belo Horizonte, em alto nível. E toda sexta-feira eu tinha uma dor de cabeça no sinal de cruz. Nossa. E por causa dos trabalhos que vinha mesmo, retaliação, Sim. né? E nesse processo a gente não tinha o que hoje a gente percebe que muitas igrejas têm e que muitos líderes e obreiros têm, que é o avanço da tecnologia, a facilidade de hoje ter um curso, de você aprender e não ir para uma área despreparado. É verdade. Na minha época não tinha preparação, a preparação era oração, jejum e Bíblia, né? Sim. E dentro disso a gente foi entendendo, né, que o diabo, né, é o nosso adversário. Né? Nós temos um adversário que luta contra a nossa vida 24 horas para que você desista do chamado, para que você desista do propósito de Deus. Mas quando tem que chamar ele de diabo, a gente também não mede muito, não. Né? Não tem muita dificuldade, né? Porque tem gente que tem medo de falar diabo, né? Nós não temos essa restrição, não, né? Entendi. E, pastor, quais são os seus planos para expandir o teu ministério? Quais são os meus planos para a expansão do ministério? Isso. Meu Deus. São muitos, né? A gente tem muitos planos. Eu convivi com o meu ex-presidente, onde ele passava, ele dizia que vai ter um
um ministério nosso, aqui vai ter... E ele profetizava, onde ele passava, ele profetizava. E como eu era secretário e convivia muito com ele, eu cresci vendo isso ministerialmente. Então hoje, né, os sonhos é televisão, é rádio, ação social, que a gente vê que falta muito isso na igreja. É verdade. Né? As pessoas muitas vezes espiritualizam muitas coisas, mas não consegue dar de comer a quem não tem, vestir quem não tem como vestir, né? A gente tem sonhos de entrar para dentro do Hospital do Câncer. Na verdade, a bispa já sonhava com isso antes do processo do Gabriel. Sempre foi sonho dela assistir as crianças cancerígenas, né? E depois do processo do Gabriel, né, do saudoso, hoje também nós temos um sonho de entrar para dentro dos hospitais e assistir mesmo, né? Sim, porque é uma batalha mesmo, a família sofre muito. Verdade. E para a expansão do ministério, falta muito hoje obreiros leais, né? Dele entender a visão do ministério. Tem gente muito boa que caminha com a gente, que até quer avançar, mas não entende a visão do ministério. Eles querem muitas vezes que a gente entre na visão deles. E na verdade o ministério já tem a sua visão própria, definida, nada vai mudar, né? Ela vai se atualizar, né? Eu entendo que o ministério ele se atualiza como pastor de uma igreja local ou um presidente precisa se atualizar, né? Sim. Para avançar, para mudar uma coisa ou outra, mas as raízes de um ministério ele não é mudado, né? E muitas vezes a maior dificuldade de avanço é essa. Porque muitas vezes você coloca uma igreja em uma localidade e ela pode avançar, ela pode crescer, mas o pastor começa a se limitar. Ah, mas para que fazer isso aqui na igreja? Filho, vai embora, quebra esse paradigma e avança. Tem alma para entrar aí para dentro. Então a nossa função presidencial é fazer os nossos obreiros de campo entender isso. É verdade. E, pastor, qual que é a sua opinião sobre ateus ou não crentes? Sobre ateus ou não crentes? Ou não crentes, isso. Eu acredito muito na ideia, né, de que eles não tiveram uma experiência. Porque desde o momento que você tem uma experiência com Deus, o Criador, ou com Cristo, ou com o próprio amigo Espírito Santo, tudo isso cai por terra. Nós temos um ex-ateu que congrega conosco, né? Olha. Que é o professor José Carlos, esposo da pastora Rose, e que era ateu, e ele tinha uma enfermidade, uma bronquite asmática, e Jesus curou ele. E depois que Jesus curou ele, acreditou. O ateísmo caiu por terra, né? Então eu acredito que a ausência de Deus é a ausência da experiência com o próprio Deus. Porque quando se tem, toda a teoria vai cair por terra. É verdade. Né? É complicado, né? E, pastor, qual foi a fase mais difícil que te fez pensar em desistir de tudo? Umas perguntas fáceis, né? Meu Deus. Qual foi? A fase mais difícil que você já passou, né? E que te fez pensar em desistir de tudo. Eu tive duas vezes isso, né? Eu tive no processo do Gabriel, né? Eu cheguei a procurar um grande amigo, né? Sentei, conversamos, trocamos figurinha, né? Como eu sempre tenho o hábito de dizer. E eu tava muito cansado, né? E vendo meu filho sofrer, e você... Porque quem passa pelo processo do câncer, o paciente que está com câncer, ele sofre muito, né? Mas a família sofre mais. Verdade. Porque a família se torna impotente, ela não consegue fazer nada, a não ser orar, amar e estar ali do lado. Então, nesse processo do saudoso missionário Gabriel Ribeiro, a gente cogitou em parar, né? De pastorear mesmo, né? Mas ele mesmo no processo do câncer, ele dizia: não quero que o senhor pare. O senhor é um exemplo para mim, o senhor é um homem de fé, o senhor é um homem exemplar dentro da nossa casa, e isso aqui não pode parar o senhor. Então, mesmo ele no processo de enfermidade,
ele me incentivava muito, né? Me incentivava Imagino. muito. Mas no processo dele, a gente cogitou em parar. Meu Deus. E não é fácil não, viu? Você tá na frente de obra e com a família assim, desse jeito, passando por um momento muito delicado, né, pastor? Porque não é fácil. Muito difícil, né? Portanto que quando eu cheguei a cogitar em parar mesmo de pastorear, um filho na fé diz, não, isso com o senhor não pode acontecer. Eu falei, pode, eu sou humano igual a Sim. você. Eu posso parar, eu não vou sair da presença do Pai, eu vou ser útil em outra área da igreja, mas, né? E mesmo assim eu continuei pastoreando e cuidando do saudoso, né? Tudo aquilo que a gente pôde fazer por ele em vida, a gente fez, né? Mas nesse processo a gente pensou em parar. Eu imagino. E mudando um pouquinho de assunto, pastor, o que você acha sobre a humildade de Cristo? A humildade de Cristo. É, O que nós. A humildade de Cristo para nós, né? Ela tem que refletir nos nossos dias. Jesus não era alguém que chegava eu vivo muito isso na íntegra, né? No sentido de. Eu vejo pessoas que não pode ter nada, que quer pisar nas pessoas, dentro de uma própria igreja, né? E Jesus não era assim. Jesus ele repartia, ele compartilhava, ele ensinava, né? A humildade dele nos faz refletir todos os dias, né? Então eu vejo a humildade de Jesus como como eu posso aqui exemplificar. Eu vejo a humildade de Jesus como algo primordial para a vida e para o ministério de alguém, para a vida, né? Porque nós não vamos levar nada daqui. A gente vê pessoas verdade. tão prepotentes, né? Porque comprou um carro, porque tem uma casa um pouco melhor do que alguém. Verdade. Mas quando nós partimos, nada disso vai acompanhar a gente, né? Eu sempre fui alguém que pregava o evangelho até os dias de hoje. Eu sempre era o último a sair das igrejas, porque eu atendia todo mundo, abraçava todo mundo, porque eu entendo que eu aprendi de Jesus essa humildade, né? Essa humildade, ela precisa estar inserida em nós. imagino. E, pastor, você sempre quis pregar? Você sempre quis ser pastor? Eu desejei ser pastor porque eu ouvia falar muito mal de pastor. Entendi. Eu cresci numa geração que se falava muito mal de pastor e eu falava, quando eu me converter eu quero ser pastor. Eu não venho de linhagem familiar pastoral em que tenha sacerdotes, eu fui o primeiro a ser pastor no meio da minha família, né? Então eu sempre desejei ser pastor porque se falava mal de pastor. Entendi. Eu queria defender os pastores. Que interessante, né? E, pastor, qual conselho você dá para quem está começando o seu ministério? O meu conselho, né, é que não abra mão da oração, não abra mão do jejum, não abra mão da leitura bíblica, da meditação da Bíblia, que ande com pessoas espirituais. Né? Se você quer avançar, você precisa estar com pessoas que são maiores do que você. Eu vejo pessoas que querem crescer, mas que andam com pessoas menores ou do mesmo nível, né? Se você quer avançar ministerialmente, e isso não é soberba, isso não é falta de humildade, né? Você precisa andar com pessoas que são melhores do que você. É verdade, para aprender mais, né? Sim. Com quem tem experiência. Porque nada se troca diante da experiência. A experiência, ela é norteadora na vida do ser humano, seja na igreja ou fora da igreja. Quando você senta com alguém que ele tem experiência, ele não vai precisar falar muito. Verdade. Poucas palavras que ele fala, você já começa a entender por que ele chegou naquele lugar. Por causa das experiências. É verdade. E, pastor, caminhando para o final, eu gostaria que o pastor deixasse uma mensagem ao nosso público que estiver no seu coração, para o pessoal de casa, né, que o Senhor sentiu no coração. Deixe uma mensagem para a gente. Ô, glória. Vamos deixar aqui Neemias 6:3, foi ministrado ontem, Amém. Lá na nossa subsede, na cidade de Apucarana, Neemias 6:3, que diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer,
Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O texto que nós acabamos de ler vai falar de um copeiro, né? Neemias está servindo o rei Artaxerxes quando Anani chega, né, na fortaleza de Suzã para trazer as notícias da cidade de Jerusalém, que estava em miséria, em opróbrio, as portas estavam queimadas, e esse Neemias vai se entristecer porque é a cidade onde está sepultado os seus pais, ao ponto, né, que Neemias vai servir ao rei no dia seguinte e o rei vai perceber que o semblante dele está triste. E aí ele vai responder: como poderia eu não estar triste se a cidade em que os meus pais foram sepultados foi queimada, destruída a fogo, né? E o rei vai dar cartas de autorização a Neemias para ir para Jerusalém reconstruir os muros. E Neemias começa. O que vai me chamar a atenção é que Neemias, ele chega e ele vai mapear a cidade. Neemias chega e ele vai ver como está a cidade. Eu vejo pessoas que querem fazer a obra de Deus, né, na raça, no peito, e muitas vezes a pessoa precisa chegar no ambiente e mapear, né, ver quais são as necessidades daquele ambiente para que ele possa ter sucesso naquele lugar. Então Neemias, ele mapeia. A segunda coisa que Neemias faz, né, depois de mapear Jerusalém, ele vai escolher poucos homens, né, ele vai selecionar pessoas para a reconstrução, né? Então você que vai estar sintonizado nesse podcast, você precisa selecionar pessoas. Isso também não é pecado, isso não é acepção de pessoa, né? Para crescer ministerialmente, eu preciso selecionar quem vai andar comigo, Verdade. quem vai entrar na minha casa. Eu digo sempre na igreja que na igreja nós recebemos todo mundo, mas na nossa casa nós precisamos selecionar. É verdade. Porque lá é a minha casa, lá é a sua Intimidade, casa, né? né? Você precisa selecionar. E Neemias vai selecionar. Neemias vai escolher pessoas prontas, preparadas, aptas para a realização da reconstrução dos muros. E quando Neemias seleciona e começa a reconstruir, vai aparecer os opositores, aqueles que não fazem, mas sempre vão se levantar para se opor àqueles que estão fazendo, né? Percebamos que muitas vezes quem mais nos dá trabalho é quem não faz. É verdade. Né? Que levanta as suas críticas, né? Alguns dizem, ele levantou uma crítica destrutiva. Eu, pessoalmente, não acredito em crítica destrutiva, né? Toda crítica, ela pode se tornar benéfica dependendo da maneira que você recebe, né? É você que é aquele que recebe, né? Aquilo pode, eu não sei se é porque eu vim do mundo da dança, então quando alguém desafiava a gente na dança, ele teria que se preparar, porque a gente ia se qualificar, né, numa coreografia, num passo, e a gente ia fazer ele engolir todas aquelas palavras. A mesma coisa é se a gente trazer para dentro do evangelho. Quando você recebe uma crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, para quem crê na destrutiva, se você saber separar aquilo e melhorar você, porque a nossa melhora não é, a nossa luta não é para melhorar muitas vezes pessoas, é para melhorar nós. É verdade. Né? Porque quando eu me torno uma pessoa melhor, eu vou fazer outras pessoas melhor. E Neemias entende isso. Neemias, quando ele está no muro reconstruindo, e o pessoal quer que ele desça, e fala, não, eu estou fazendo uma grande obra, de maneira tal que eu não poderei descer. Porque quando você está fazendo uma grande obra, muitas situações aparecem para tirar o foco, para tirar a direção, para tirar a sua atenção daquilo que você está fazendo. Mas se você está concentrado e focado, você não vai descer, porque você sabe quem mandou você reconstruir. É verdade. Né? Que Forte. nessa noite, né, nós tenhamos esse entendimento. Você sabe quem mandou você fazer, quem te deu a ordem para fazer, quem te direcionou, os pastores que te abençoaram para fazer. Então, se eles te direcionaram e te abençoaram para fazer, vai para cima, faça, porque Deus vai te honrar.
Amém? Forte, que palavra, amém. Oh, glória. Pastor, ó, caminhando para o final, chegou perguntas aqui, tá? Existe um planejamento de avanço da igreja em outros estados também? Sim. Né? A gente, na verdade, tínhamos igreja no Rio de Janeiro, uma cidade que eu amo. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, né? E nós fechamos lá por uma, como eu posso te explicar? Não por falta de lealdade. As coisas, quem estava lá começou a ir para uma linha que não estava dentro da visão do ministério. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando as pessoas não entendem a visão do ministério. É complicado. E aí eu prefiro fechar. Entendi. Né? Então, quando nós descemos ao Rio de Janeiro, nós fechamos pelo simples fato da pessoa não entender a visão do ministério, e essa pessoa sempre estava à mesa com a gente, hoje ainda é meu amigo, porque eu abençoei, falei, ó, vai ser feliz, né? Mas nós temos visão de estar em outros estados. Recentemente, né, diante das perdas, nós quase abrimos a obra em Belo Horizonte. Faltou muito, muito pouco para a gente reabrir a obra. Então, concernente a outros estados e até outras nações, a gente tem também pessoas ligadas a nós, ao Paraguai, pessoas que nos pedem todo dia para que reabra a igreja lá de novo. Né? Mas a gente entende que se a gente não tiver uma equipe, mesma visão, né, na mesma visão, a gente não tem como abrir igreja. É verdade. Porque a gente abre, né, e aí muda-se a visão. Por exemplo, você abre uma IPCNM, ela tem toda uma padronização. Aí você vai chegar num ambiente, o pastor está tocando a igreja de outro jeito. Não, filho, não é dessa maneira. Você já foi ensinado e treinado para seguir a igreja nesse nível, né? Então a gente tem visão tanto para outro estado como também para uma outra nação. Que bênção, e que se cumpre tudo isso. Em nome de Jesus. Eu creio. Uma pergunta interessante, ó. Com os cultos ao vivo, né, nas lives, o apóstolo acha que a igreja ganha ou perde membros presentes? Uma pergunta difícil, né? Eu acho que não perde, né? Por causa, por exemplo, a cidade que eu estou é uma cidade um pouco mais pacata, né? Uma cidade mais tranquila. Sim. Quando você vai para um centro mais movimentado, como Londrina, né? Depende muito dos horários. Existem pessoas que o serviço os horários não batem com os horários da igreja, né? E aí eu acredito que as lives, né, vai manter essa ovelha online, né, firme na igreja dela, sendo fiel, colaborando. Claro, existe a necessidade de ela estar na igreja, né? Uma vez ou outra, né, ela tá ali online, de boa, mas eu entendo que ela precisa estar de forma assídua na igreja para que o pastor veja, porque o pastor olha para a ovelha, ele sabe se ela está bem ou se ela não está. É verdade. Né? Mas eu entendo que a live ela é uma grande ferramenta de evangelização para aqueles também que precisam ser evangelizados. Sim. As pessoas só não podem se acostumar, né? Não. Porque às vezes, por causa da pandemia aí, sim, que deu uma parada. não pode se acomodar, exatamente, porque senão ela perde o calor humano da igreja local. Sim, não é a mesma coisa de estar em casa e estar presente, é outro movimento, né? É muito bom, mas você está na igreja, você está ali sentindo o calor humano do pastor, o calor humano dos irmãos, né? Porque a própria Bíblia vai dizer, ó quão bom, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. E isso é só estando reunido. Com certeza. Né? Muito bom, pastor. Olha, foi uma honra, tá? Te ter aqui de verdade. Ô, glória. Uma honra mesmo. Marca mais ver que nós vem dar um brado aí. Com certeza, trazer outros temas, né? E pastor, onde a gente te encontra nas redes sociais? Divulga também os teus ministérios, né? Que não só tem Apucarana, tem em Califórnia.
divulgar pra gente. A nossa sede está na cidade de Califórnia, na Avenida José Cunha Neto, 578, 100 metros do Colégio Thalita Bresolim, né? Nossos cultos ali são aos domingos e às quartas-feiras, né? Os domingos são cultos de departamento, o primeiro domingo é ceia, o segundo domingo é culto de departamentos, mocidade, coreografia, ciclo de oração, varões, teatro. No terceiro domingo é um culto de missões, todo mês, né? E no quarto domingo é o culto da família. E quando há um quinto domingo, é o culto de avivamento, né? É um culto que a gente separa para buscar a presença do amigo Espírito Santo. Nas quartas-feiras, nós trabalhamos com as campanhas do ministério. Então, em todas as denominações, a mesma campanha que faz na sede se faz nas congregações. A nossa igreja subsede na cidade de Apucarana, está localizada na Rua Serafim Morciani, 354, no Jardim Colonial, atrás do supermercado Viana, né? Os cultos ali são aos domingos, às 19h30, terça e quinta-feira, às 20 horas da noite, né? Na quinta-feira é campanha, né, do Ministério Geral, e nas terças-feiras é culto de intercessão e palavra, né? E lá na IPCNM Marilândia do Sul, né, em Apucarana, tá o pastor Vinícius, que é o meu vice-presidente atual. Em Marilândia está o pastor Carlos e a pastora Odete, eles são os responsáveis daquela congregação. A igreja está localizada na Rua Ouro Verde, 522, no Jardim Tóquio. Você passa o supermercado São Francisco, passou o Pontilhão, 2 quadras, você já está na IPCNM Marilândia do Sul. Os cultos lá são domingo, terça e sexta-feira. Amém? Amém. E as suas redes sociais? As minhas redes sociais, né? A gente tem um canal do YouTube, Apóstolo Denis Ribeiro. Você acessa lá, entra, né? As redes sociais também tem o Instagram lá do Apóstolo Denis Ribeiro, Facebook, e tem lá outras páginas, né? Tem uma página do Saudoso Missionário que sempre a gente vai lá e posta alguma coisa, né? Mais em memória do que ele sempre fazia para a obra, né? Verdade. Entrou lá, Apóstolo Denis Ribeiro, eles vão conseguir entrar pelo YouTube, né? Vão entrar pelo Facebook e pelo Instagram também. Que bênção, pastor. Muito obrigada de verdade pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente seu ministério, que venha crescer, que venha ir para outros países também, que não só fique aqui no Brasil. Deus abençoe a sua família grandemente, onde quer que vocês estejam, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua vida, amém? Oh, Glória, uma honra estar com você, que Deus continue te abençoando. Amém. Né? Vendo você avançando, né? A gente se alegra do lado de lá, porque a gente tem amigos e quando vê vocês avançando, né? Vocês jovens, que a gente tem como filhos espirituais também. Amém. Vendo vocês avançando, o nosso coração se alegra. Porque nós sabemos que nós temos feito o melhor para o Senhor, mas sabemos que uma hora ou outra os céus podem nos chamar. É verdade. E vocês terão que dar continuidade a tudo aquilo que nós iniciamos ou começamos. E olha a responsabilidade. Muito feliz de ver vocês ativos aí. Amém, pastor. Gente, é isso, olha, entrevista maravilhosa. Eu gostei muito dessa entrevista, tá? E, gente, não esquece, tá bom? De se inscrever no canal aí. Não esquece. Compartilha pra todo mundo, seus pais, seus avós, pros seus filhos, né? Mais fácil, ó, compartilha. Vai lá no WhatsApp, compartilha pra todo mundo seus contatos, tá bom? E segue lá no Instagram, @motivasat, @KarenOliverOficial. Também se inscreva no meu canal. É isso, tá bom, gente? Até a próxima entrevista. Deus abençoe. Oh, glória.